Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias, 5 horas em ponto, horário de Brasília. Temos ainda mais 1 hora juntos levando informações importantes do Brasil e do mundo. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que nesta semana o preço médio do litro de óleo diesel caiu 35%. O governo prometeu desconto de 46 centavos por litro no acordo para encerrar a greve dos caminhoneiros. Outro problema para o Palácio do Planalto é o preço mínimo do frete. A tabela que estipulava o custo do transporte da carga foi revogada e ainda não há consenso sobre as novas tarifas. A China impôs tarifas para a importação do frango brasileiro. Já a Argentina fechou um acordo de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Aqui no Brasil, o Congresso aprovou uma lei que vai simplificar a venda de produtos artesanais de origem animal, como queijos e salames, em todo o território nacional. O controle dos produtos passa a ser dos órgãos estaduais. Atualmente, o comércio só é permitido com selo de inspeção do Ministério da Agricultura. Polícia prende 2 suspeitos de matar moradores de rua em Goiânia. Um deles confessou os crimes e, sem mostrar arrependimento, disse que faria tudo de novo. Criminosos fazem um arrastão e roubam tudo que podem de clientes e funcionários de um posto bancário em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nestas imagens é possível ver o criminoso tentando invadir uma sala. Enquanto isso, os clientes e funcionários aguardam as ordens do suspeito deitados no chão. As cenas não mostram, mas antes ele fez um arrastão e levou todos os pertences das vítimas. A polícia ainda tenta identificar os suspeitos deste arrastão. E mais ousadia de criminosos. 2 suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos depois de assaltar uma agência bancária dentro da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O alvo foi este banco que fica na reitoria da unidade. Os criminosos conseguiram render os vigias. 2 armas e um colete à prova de balas foram tomados dos seguranças. Em seguida, os suspeitos invadiram o banco e fugiram com um malote de dinheiro. A polícia conseguiu prender a dupla no entorno da faculdade. Todos os objetos e valores foram recuperados. O homem e a mulher foram levados para a delegacia. O banco afirmou em nota que está colaborando com as investigações. A ocorrência não afetou as atividades de ensino e pesquisa da universidade. Para auxiliar na segurança de uma das cidades mais violentas do país, os guardas municipais de Olinda, em Pernambuco, devem ir às ruas armados. Clarissa Siqueira. A Polícia Civil do Distrito Federal desmontou uma quadrilha que roubou e revendeu mais de 10 mil litros de combustíveis em Brasília. O IPCA, que é o índice oficial de inflação, subiu 0,4% em maio. A alta dos combustíveis foi a principal responsável, mas não a única. O Tribunal de Contas de São Paulo voltou a suspender uma mega licitação para a concessão de ônibus na capital paulista. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes disse que foi notificada quanto à decisão do TCM e prestará todos os esclarecimentos dentro do prazo determinado. E ressalta que a realização da licitação é importante para garantir um transporte público por ônibus com qualidade, acessível e menos poluentes para a cidade de São Paulo. O ex-ministro Gedel Vieira Lima se recusou a passar por uma perícia médica determinada pela Justiça. Preso em Brasília por envolvimento no caso das malas de dinheiro, o político teve dezenas de comprimidos de diferentes medicamentos apreendidos na cela dele. Paulo Scaff, pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo, participou nesta sexta-feira da sabatina promovida pelo SBT, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Em carta aos militantes do PT, o ex-presidente Lula declarou que será o candidato do partido à presidência da República e que um reencontro com o povo brasileiro só não vai acontecer se ele morrer. Lula está preso em Curitiba depois de julgado em segunda instância e, pela lei da ficha limpa, não pode concorrer. Mesmo assim, o PT lançou nesta sexta-feira em Minas Gerais a pré-candidatura do ex-presidente para as eleições de outubro. O ministro Celso de Mello liberou para o julgamento no Supremo Tribunal Federal a ação contra a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os dois são acusados na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento ainda não tem data. A defesa afirmou que confia na absolvição.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, assumiu nesta sexta-feira, em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, que movimentou 500 milhões de reais em doações eleitorais. Desse total, 20 milhões foram para uso pessoal. O deputado federal afastado Paulo Maluf recebeu autorização da Justiça para sair de casa 3 vezes por semana para fazer sessões de fisioterapia. Agora vamos para as notícias internacionais. No Reino Unido, a rainha Elizabeth II teve que passar por uma cirurgia. Já no Vaticano, olha só que legal, o Papa Francisco ganhou o próprio uniforme de astronauta. Uma falha no Facebook expôs as publicações de mais de 14 milhões de usuários. Quatro seleções já desembarcaram na Rússia e a nossa equipe também. A partir de agora, você acompanha a cobertura da Copa do Mundo no SBT, direto do país sede do Mundial. Bom trabalho para a nossa equipe aí, o Bruno, a Patrícia, a Vivi, o Thiago, o Kaká, o Leandro Yarussi e o Chris Cheyenne, que vão trazer informações sobre o Brasil, se Deus quiser, trazendo também notícia do Hexa, né? A seleção já está em Viana para o último amistoso contra a Áustria, antes da estreia na Copa do Mundo. E quem acompanha o Brasil nesta última etapa de preparação antes da viagem para a Rússia é o correspondente Sérgio Uti. O técnico Tite assumiu o comando da seleção em junho de 2016. O Brasil estava mal, em sexto nas eliminatórias sul-americanas e até então fora da Copa do Mundo pela primeira vez. De lá para cá tudo mudou. Só perdeu um dos 20 jogos disputados. Ganhou 16. Muitos torcedores acreditam que Tite foi o responsável por reacender a paixão do brasileiro pela seleção depois daquele vexatório 7-1 na última Copa. A reportagem é de Andrei Rosseto. Morreu aos 78 anos Maria Esther Bueno, a maior tenista brasileira de todos os tempos. Ela estava internada em São Paulo lutando contra um câncer. Maria Esther foi número 1 do mundo e conquistou 19 títulos de Grand Slam. O fim dos anos 50 foram agitados para o Brasil. A indústria automobilística crescia no país. A seleção brasileira ganhava a Copa do Mundo em 58 na Suécia e apresentava ao mundo Pelé. E nas melhores quadras de tênis do mundo, desfilava a leveza de uma outra estrela do esporte brasileiro, Maria Esther Bueno. O campo de batalha preferido era o Templo do Tênis, Wimbledon, em Londres, o torneio mais antigo e prestigiado do mundo. Foi lá que ela venceu o primeiro Grand Slam em duplas, em 1958. No ano seguinte, veio o título de simples, com apenas 19 anos. Além de alcançar o topo do ranking mundial, a façanha lhe rendeu o título de melhor atleta do mundo, numa votação da agência de notícias Associated Press. Depois, em solo inglês, ainda conquistou o torneio de simples em Wimbledon, mais 2 vezes, e o de duplas outras 4. Somando as conquistas do Aberto dos Estados Unidos, do Aberto da Austrália e de Roland Garros na França, Maria Esther Bueno venceu um total de 19 Grand Slams. Maria Esther Bueno começou cedo no esporte, aos 6 anos, e aos 11 disputou seu primeiro campeonato. Em toda a carreira foram quase 600 títulos em simples e duplas. Também ganhou 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A carreira vitoriosa de Maria Esther Bueno começou a perder força em 1967, quando sofreu uma séria contusão no braço direito. Mas o mundo do esporte sempre reverenciou a brasileira. A número 1 do mundo em sua época recebeu muitas homenagens. Em São Paulo, ganhou essa estátua no estádio do Pacaembu. Deu nome à quadra central do Centro de Tênis Olímpico do Rio de Janeiro e entrou para o Hall da Fama do Tênis. A primeira e única brasileira a receber esta honraria em 1978. Você vai ver a seguir, lava do vulcão Kilauea destrói mais de 600 casas no Havaí.
Famoso chefe de cozinha e apresentador da televisão americana, Anthony Bourdain, é encontrado morto na França. E a polícia de São Paulo prende 6 homens que vendiam produtos pela internet, mas na hora da entrega assaltavam os clientes. Você vai ver daqui a pouquinho no SBT Notícias. Começou nesta sexta-feira no Canadá a cúpula do G7, o encontro das 7 nações mais ricas do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido pelo premier canadense, com quem andou se estranhando na última semana. A reportagem é de Yula Rocha. E enquanto não chega o dia do encontro, sósias dos 2 líderes polêmicos já estão fazendo a alegria dos turistas de Singapura. A China concedeu ao presidente russo, Vladimir Putin, a primeira medalha da amizade entre os 2 países. Na Síria, mais de 40 pessoas morreram durante um ataque aéreo. O clima de festa foi bem oposto ao de conflito na faixa de Gaza, a 70 quilômetros de Tel Aviv. A sexta-feira foi mais um dia de confrontos entre palestinos e o exército israelense. Milhares de pessoas compareceram à 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Tel Aviv, em Israel. Segundo os organizadores, o público estimado foi de 250 mil pessoas. A parada LGBT de Tel Aviv é a maior do Oriente Médio. Israel é considerado o país que tem a política mais avançada da região em relação aos direitos dos homossexuais. Passa de 600 o número de casas destruídas pela lava do vulcão Kilauea, no Havaí. O frio chegou com tudo na região sul do Brasil. Em Santa Catarina, pelo menos 9 cidades registraram temperaturas abaixo de 0. Morreu aos 61 anos o chefe de cozinha e apresentador da televisão americana, Anthony Bourdain. O cozinheiro, que se tornou uma celebridade mundial, estava na França gravando para o programa que tinha na rede CNN. As buscas pelos desaparecidos no naufrágio de 2 barcos de pescadores ocorrido em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, serão retomadas às 6 da manhã deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas de uma mesma embarcação continuam desaparecidas. 9 foram resgatadas com vida e outras 6 morreram. Durante uma operação policial nesta sexta-feira, tiroteios aterrorizaram moradores e turistas em 2 bairros da zona sul do Rio. Até um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade, o bondinho do Pão de Açúcar teve que ser fechado. Foram enterrados no mesmo cemitério os corpos do PM assassinado por bandidos no Rio de Janeiro e da mãe dele, que não resistiu ao ver o filho morto. A polícia de Goiânia divulgou imagens que mostram o acusado de matar a ex-esposa grávida no início da semana, fugindo do local do crime. O motorista passou mal numa estrada e tombou uma carreta em Triunfo, Pernambuco. A filha dele fez alguns apelos nas redes sociais pedindo para as pessoas não compartilharem um vídeo que diz que o motorista estava bêbado. Ela justificou que o pai, na verdade, havia passado mal. Até o médico que fez o atendimento se manifestou, afirmando que o motorista estava tendo um AVC. O caminhão, dirigido por Valdir Constante, de 54 anos, acabou saindo da pista. Valdir foi resgatado em estado grave e levado ao pronto-socorro. A assessoria do hospital informou que a situação dele é estável. E olha só esse caso. Uma visitante inesperada provocou um corre-corre em uma escola de Belém, no Pará. A onda de ataques a veículos está prestes a completar uma semana e já atinge 38 municípios em Minas Gerais. A polícia de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, está atrás de uma quadrilha que se aproveita da boa-fé de idosos doentes. Os golpistas se passam por benzedeiros para conseguir dinheiro e senhas dos cartões das vítimas. Uma sul-africana suspeita de tráfico internacional de drogas foi presa nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A Polícia Federal também libertou outra mulher do Suriname que era mantida em cárcere privado. E a gente encerra esta edição com um caso de sorte ou de falta dela também. Imagens de câmeras de segurança mostram um acidente incrível em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Veja só. 2 homens caminham tranquilamente por uma rua. Ao lado deles, um caminhão passa e derruba fios presos a uma coluna de concreto. De repente, parte dessa coluna desaba e atinge em cheio um dos rapazes.
Ele foi socorrido ao hospital com uma grave fratura no ombro, mas não corre risco de morrer. A polícia investiga o caso. Nós ficamos por aqui, o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Chaves. Bom dia para você.